Olá, galera, paz seja convosco. Estamos ainda em Balneário Camboriú. Aqui tá tudo fechado, por um cuidado, por uma medida de segurança. E, inclusive, as igrejas estão sendo chamadas para fazer a mesma medida. E como a gente trabalha com o ser humano, a gente vai estar tomando os devidos cuidados. Né, na nossa igreja, por exemplo, a gente vai ter culto ao vivo, né? Nós vamos fazer o culto só com a equipe do altar, para fazer o louvor, para o pastor pregar, mas os cultos serão transmitidos ao vivo. É uma medida de segurança para todos os nossos membros, para a gente também, para que em nome de Jesus a gente barre a infestação dessa doença. Amém? Lembrando que a nossa oração, ela pode alcançar o inalcançável. Então, não vamos deixar de estar em oração, tudo bem? Vamos estar tomando as medidas corretas, porque somos sensatos e a igreja precisa ser prudente, essa é a parte da igreja também. Mas então nós vamos para Romanos, hoje capítulo 1 e 2, e a gente observa que Romanos é uma carta aos teólogos, é uma das cartas que foram base para os grandes avivamentos da igreja, então ela tem princípios e padrões que podem nortear toda a vida de alguém e trazer as mudanças, né? Ela foi escrita por Paulo, como toda a Bíblia, ela gera mudanças, transformações, mas ela é um compêndio muito forte no que diz respeito à doutrina e orientação de transformação de vida. Bom, o próprio Paulo que escreveu, né, e ele enfatiza o tempo todo a pessoa de Jesus Cristo. Uma das coisas que a gente percebe é que quando uma pessoa é perseguidor do evangelho, é muito culto, muito instruído, se render aos pés do Senhor será uma grande arma nas mãos do Senhor, como Paulo foi. Então, assim, eu estava lendo uns estudos a respeito da carta aos Romanos, né? Porque Paulo escreve aos Romanos e ela já foi base para muitos estudos de faculdade por causa da forma literária. Então, é uma chave, é um tesouro que a gente tem nas mãos, com muita instrução. Então, como eu dizia, em todo o tempo ele está dando ênfase a Jesus Cristo. Então, a gente vê no capítulo 4 aí, ele dizendo que ele prega mediante ao Espírito de Santidade, que foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, e essa pessoa de quem ele fala é Jesus Cristo. Versículo 5, por meio dele, eu amei esse versículo, por meio dele, por causa do nome dele, recebemos graça e apostolado, ou seja, autoridade para ir na frente, para chamar todos, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, nosso chamado e a nossa missão é chamar com autoridade, com graça, e cabe às pessoas realmente se renderem a uma obediência de fé. Então ele fala, eu estou escrevendo a vocês de Roma, amados de Deus e chamados para serem santos. Ele já não está brincando, ele está falando, vocês foram chamados para realmente fazer a diferença. Versículo 11, eu estou falando com vocês, eu anseio em vê-los para compartilhar com vocês o meu dom espiritual para que eu possa fortalecê-los. Isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então ele compreende que relacionamento é a oportunidade de despertar e fortalecer dons e de encorajar a fé, né? Como andam os seus relacionamentos? São a oportunidade de encorajar as pessoas e de transmitir e acionar a fé. Versículo 16, não me envergonhe do evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, para a justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse foi o versículo que abriu as cadeias e a visão de Martim Lutero. Entende que não é por obras, é por fé. E às vezes Satanás quer que a gente se mutile quando a gente não está andando realmente como a gente deve andar. Não que a gente possa ir para o outro extremo de dizer, não, é pela graça, não. A gente precisa buscar uma vida de santidade e precisa ir consertando as coisas para que o Senhor seja glorificado na nossa história, mas a Bíblia diz que ele fala, vai e não peques mais. Então, aquilo que a gente fez errado, que a gente não volte ao mesmo erro, né?
Aí ele fala da ira de Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então ele está dizendo, Deus não está dormindo. E não é certo aquele negócio de Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus chega sempre na hora certa. Às vezes pra gente ele está tardando, mas ele não tarda. E aí a Bíblia está dizendo aqui que essa ira vai agir, mas os atributos de Deus de poder também já foram manifestos na criação, por meio das coisas criadas, diz o versículo 20. Porque tendo conhecido a Deus, algumas pessoas não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Então ele está dizendo aqui de algumas pessoas que sabem quem é Deus, mas decidem não glorificá-lo, decidem não adorá-lo, decidem não render graças a ele. E aí a Bíblia diz que os pensamentos que são fúteis e o coração insensato deixa de ser somente isso, mas agora ele passa a ser obscurecido. Dizem-se sábios, tornam-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, né? Imagens de homens, imagens de bicho, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então eles começam a adorar ao homem ou a criação. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos pecaminosos do seu coração, para a depravação, degradação do seu corpo em si. Versículo 24. Então, eles agora adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador. Então, eles estão trocando. Aí aqui, do versículo 26 até o 32, fala do que segue essas pessoas que trocam essa adoração. Aí ele fala, olha, agora eles abandonaram a natureza. Os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela perversão. E aí a Bíblia diz que Deus os entregou uma disposição mental reprovável, versículo 28, para praticarem o que não deviam. Então agora eles vão se tornar cheios de quê? Injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. Essas pessoas viram bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Então, aqueles que começam a realmente endurecer o coração e a seguir as suas próprias vontades, deixarem, mesmo conhecendo Deus, deixam de adorar a Deus e começam a adorar a criatura, vão ser entregues a essas paixões. Então, é um alerta que Deus está fazendo. No capítulo 2 que Paulo está fazendo. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que você julga. Então, tudo que você começar a ver demais, comece a verificar se isso não está dizendo algo de você mesmo. Aquilo que a gente critica demais, aquilo que a gente fica repugnando demais, pode estar dizendo de algo que a gente está enfrentando. Sabe? Ou seja, versículo 4, você despreza as riquezas da sua bondade, da intolerância, da paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Então pare de julgar os outros, porque senão você vai começar a virar uma cópia dessas ações. Lembre que Deus é bondoso e pode livrar essas pessoas dessa situação. Tá? Versículo 5, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, quando você começa a julgar e criticar as pessoas. Versículo 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então, a vitória e a vida eterna é só para quem perseverar. Não adianta começar bem e não terminar. Tem que perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar em fazer o bem, buscar a glória de Deus, a honra e a imortalidade, esses vão ser recompensados. Olha, mas vai haver tribulação para quem pratica o mal, versículo 9. Vai ter glória, honra e paz para quem pratica o bem. Versículo 11, pois em Deus não há parcialidade. Ele cumpre tudo que ele faz. Tá? Versículo 13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem. Tem muita gente ouvindo e não fazendo nada.
E aí a Bíblia diz, olha, versículo 15, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Tem uns que são gentios, que nem conhecem as leis, mas parece que há uma sensibilidade, há um sentimento de há uma sensibilidade da consciência que mostra o que é pecado. Então, o versículo 15 está dizendo isso. Alguns se sentem acusados quando estão cometendo erro. Agora, do 17 até o 28, ele fala daqueles que ensinam e não cumprem. Tem muitos que têm ensinado a ser bom e sendo ruim. Tem muitos ensinado a não se corromper e corrompendo. Tem muitos que têm ensinado e têm pregado contra a prostituição e têm se prostituído. Ele está dizendo que o jugo é grande. Né? Versículo 27, pois aquele que não é circuncidado, então ele faz uma comparação com a circuncisão, fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Bom, a gente vai precisar pregar e viver. É fácil? Não, não é fácil. Mas é uma entrega, uma dependência. É um relacionamento diário com Deus, dizendo, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta. À medida que você for dizendo, ele vai te suprindo, entende? Agora o versículo 20 diz, não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para esses, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Deus está nos chamando a ter uma circuncisão de dentro para fora, a ter um coração rendido ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então verifique o seu caminhar, não permita-se continuar em coisas que você sabe que não agrada ao Senhor, para você não correr o risco de ser entregue isso, né, a vontade do seu coração, como Deus fez com eles aqui em Romanos 1. São orientações. E a Bíblia diz, busque a santificação. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós selamos mais um capítulo e declaramos as nossas conquistas, as nossas vitórias, e determinamos que o Senhor está agindo em nós e através de nós. E agora nós acionamos o povo de Deus para a gente estar orando, e nós nos vestimos com o capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, a cada um de nós e aos nossos familiares, as pessoas que nós amamos, de modo que a gente fique invisível durante esse tempo e que a gente consiga alcançar os corações que estão sem esperança, porque Jesus continua sendo a salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe.